Se os irmãos olharem os versículos 4 e 5 do capítulo 19, os irmãos vão ver que naquela cidade existiam abusos sexuais terríveis. Veja aí, é só virar a página da sua Bíblia e você vai ver Gênesis 19, 4 e 5. Veja aí o que diz: mas antes que se deitassem, falando aqui dos anjos que foram visitar Sodoma, e também de Ló e suas filhas ali, ele diz assim, o texto diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Vejam, uma multidão cercou a casa de Ló, um grupo enorme, uma turba malucada, ensandecida, ali cercou a casa daquele homem com suas filhas e os visitantes lá dentro. E vejam, versículo 5: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Nós queremos abusar sexualmente dos seus hóspedes. Nós queremos abusar sexualmente desses homens que você está aí recebendo na sua casa. E lá fora, então, repleto de pessoas, os homens daquela cidade querendo entrar na casa para arrancar os visitantes de lá e estuprá-los, se podemos dizer assim. Havia então naquelas cidades, havia uma terrível opressão no campo sexual, abusos sexuais, violência sexual. Isso causava sofrimento nas pessoas. Pessoas clamavam, gritavam, o clamor chegava aos céus por causa de abusos desse tipo. Nós continuamos lendo a palavra de Deus, chegamos no livro de Ezequiel. Ezequiel fala dessas cidades. Veja o que diz o profeta Ezequiel, bem à frente aí na sua Bíblia. Grande profeta, um dos profetas maiores. Ezequiel. Veja o que diz o texto em Ezequiel, no capítulo 16. Veja o pecado de Sodoma. Ezequiel 16, acompanhe aí na sua Bíblia. São mais informações sobre Sodoma, Ezequiel 16. Ezequiel 16, no versículo 49. Ezequiel 16, 49 diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, ele diz. E aqui Ezequiel traz uma informação adicional. Ele diz: a iniquidade de Sodoma foi soberba. Eram homens orgulhosos em Sodoma, pessoas soberbas, inchadas, infladas. E o texto prossegue: fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Era uma cidade rica. Mas vejam, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Era uma cidade de pessoas ricas, mas eles deixavam os pobres morrendo de fome e exploravam esses pobres, escravizando esses pobres e explorando esses pobres. E o clamor dessas pessoas chegava aos céus. Abusos sexuais, sofrimento terrível, injustiças horríveis ali, fome, pessoas morrendo de fome, sendo exploradas ali e clamando e gritando de dor, de sofrimento. E eles não faziam nada, e esses clamores chegavam aos céus. Nós chegamos ao Novo Testamento, e quando chegamos no Novo Testamento, mais uma vez na segunda carta de Pedro, corra para lá, veja o que diz segunda de Pedro. Segunda de Pedro fala mais sobre esses homens. Veja segunda de Pedro 2, versículos 6 a 8. Veja o que diz. Diz assim, segunda de Pedro 2, de 6 a 8. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento. Ele começa a descrever procedimento libertino daqueles insubordinados. Eram pessoas que não respeitavam ninguém, eram libertinos. O texto no versículo 8 diz o seguinte: porque este justo Ló
pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das, e aí mais uma vez ele mostra o que havia em Sodoma, obras iníquas daqueles. Tudo isso caracterizava aquela cidade. Era uma cidade imunda, praticando todos os tipos de iniquidade. E isso gerava sofrimento.